Mas finalizamos nossa lista de piores, né, França? Então vamos para agora a nossa lista de decepções. Então, se você está nesse corte de decepções, nós já temos postado aqui no canal um corte sobre melhores filmes e outro sobre melhores filmes e séries e piores filmes e séries. Então se inscreve, porque agora temos decepções. São aqueles filmes que eles tinham uma grande expectativa e Filmes e frustraram, ou séries. são aqueles filmes e séries, ou filmes e séries que eles ficam ali na meiota, né? Que eles não são nem muito bons, nem muito ruins. Eles apenas falam, nossa, perdi meu tempo. Basicamente Exato. é isso. Essa é a lógica. E no caso das séries, é importante comentar também que são séries que elas eram muito boas, assim, né? E as continuações, né, são novas temporadas, elas não atingiram o mesmo nível, não. Né? Não atingiram o mesmo Exato. nível. Algumas até já comentamos, e André Marinho tá falando aqui. The Killer, não. The Killer, Eu achei bacana. inclusive, estará na minha lista de melhores filmes. Mas isso aí é uma outra história, né? Uma outra história que a Aí, gente comentaria aí eu depois. digo, na minha não vai estar de melhores, não, isso eu já digo. Mas eu achei bacana o filme. Eu gostei do filme. Mas Decepções é uma série que eu já defendi horrores. O que já tá sendo uma constante nesse canal, que são séries que eu saio defendendo aí, mesmo contra críticas. Aí a próxima Me temporada convence me a frustra. assistir de vez em quando. Exato. E é o caso da série aí do futebol, Ted Lasso. Ted Lasso que foi decepcionante essa temporada, principalmente os últimos episódios, no caso. Que, primeiramente, foi aquela história assim. Até hoje a gente não sabe se é a última temporada, porque não confirmaram. Tipo, Aparentemente aparentemente é, mas não falaram até hoje, tipo assim, Final Season. Não entendi essa questão de por que não pode falar que é a Final Season. Não, eu acho muito difícil eles estarem até agora pensando sobre. Eu acho que essa justificativa funcionava lá em maio. E uma Agora, prova de que o nível de Ted Lasso caiu é que a primeira temporada de Ted Lasso eu maratonei. Eu não consegui terminar a segunda até agora. Ainda faltam episódios para mim, nós estamos em dezembro. mas eu defendo a segunda temporada, tá? Fique bem claro. Eu não consegui. Eu não acho ela ruim, mas eu acho ela muito pesada de assistir. O tempo não Ela é passa. mais pesada. O tempo não Mas a passa. terceira, ela é Não, eu tô objetivamente falando. ruim. Eu tô falando segunda, mas eu tô falando da terceira. Não, Ah, não é a segunda? tá. Agora até eu me confundi. Então, até é a da terceira que é ruim. A segunda é boa. Isso. A Isso. segunda é Eu me boa. perdi, gente. Eu excluí uma temporada de Ted Lasso. As duas Até o primeiras, elas comentário são aqui, ó. ótimas. Os EPs de Amsterdã e da mãe dele são bons, mas o resto tem algumas tramas, principalmente a coitada da Killy, que ficou tão ruim. Ficou tão O ruim. O episódio final, que pra vaza o mim, ele negócio é da zoado. Kiri. Ele é zoado. Tipo, aconteceu cada coisa aleatória. E, tipo, falaram, esse é o final. E eu acho que até tem uma. Dá pra tentar dar uma escolar no final. Emocionou. Não emocionou, porque eu estava pensando nas coisas que aconteceram ao longo dessa temporada que foram infrutíferas. Né? Realmente não foram bacanas. Disquete dizendo, Cocaine The Bear. Killer. Errou. Não, Cocaine Bear, eu gostei. Não vai estar nos meus melhores, ele ficou no meio. Mas no meio bom, no caso. Elizabeth Banks. Não. The Last of Que Us, aí o isso? Oscar vai retirar. The Last of Us não vai entrar na minha lista de melhores, isso eu deixo bem claro. Que é isso, gente? The Last Não of vai. Us. Desde aquela época eu fico falando que é uma série ok. Nossa, É uma eu série sou, eu sou medíocre. realmente. Ano passado eu já fui diferente colocando The Crown, né? No meu top. Meu top 2. Esse ano eu já digo, Nossa, The Last of Us tá no pesado. meu top 5 com força, com força. Com muita força. E as pessoas ainda se orgulham das opiniões que tem. Não, brincadeira, a gente valoriza as opiniões diferentes aqui, tá? Mas assim, The Last of Us realmente. Eu não coloquei em decepções, porque quem mostrou essa lista foi eu, no caso. Eu não coloquei em decepções porque eu não acho uma decepção, mas assim, melhores. Ixi, a Não. gente devia ter convidado o André pra falar de The Last of Us. Na época foi um mini podcast, então eu falei sozinho sobre The Last of Us. Aí foi. Não, não Foi. falei sozinho, foi com você também, mas ele foi mini. Então, assim, foram 10 minutos, eu descendo elogio, foram fazendo comentários. Foi, assim, muito passando pano. Mas eu acho ótimo, viu? E a próxima decepção é outra sériezinha que a gente já comentou na live? Comentamos. The É Crown. triste colocá-la aqui, é triste colocá-la É aqui. triste colocar aqui, né? Já esteve aí em melhores. Estava nas minhas melhores do ano passado. The Crown, Tá? sexta temporada. É o que a gente... Nós temos podcast, um vídeo inteiro que é outro corte falando sobre o final da sexta Exato, temporada. exato. Já fizemos E acabou, comentários. É triste, é triste. acabou decepcionando, né, galera? O próximo
Já que a gente tá falando de Pedro Pascal, realmente, outro dele, no caso, que é Strange Way of Life, novo filme do curta, né, do Almodóvar. Para mim foi uma Sim. grande decepção. Então, foi complicado. Eu tinha uma grande expectativa para esse filme e ele estava me envolvendo enquanto a sua rodagem. Só que de repente ele acabou, ficou todo mundo com tipo assim, todo mundo com a expectativa na mão e teve que levar para casa, porque foi meia hora, acabou. Eu acho que tipo o filme poderia render muito mais e ser muito mais Por que não impactante um para longa? Por aqueles que que um propõem. curta? Exato. Poderia ser muito mais e acabou sendo assim, bem pífio, na minha opinião. Então é Exato. complicado. O E se próximo eu achei a temporada de The Crown ruim, realmente o negócio foi complicado. Porque eu não foi defendi. fácil. Não Eu, foi eu tava fácil. defendendo. Eu estava Como o defendendo. Danilo comentou, caiu o nível. Infelizmente. Exato. Agora falaremos sobre filmes, né? Um filme, inclusive, que foi indicado ao Oscar, ganhou coisas do Oscar, do último Oscar, né? Que é o nosso caro The Whale, marcando aí o retorno triunfal de. Não o primeiro papel dele de volta, né? Mas um grande papel do Brandon Sim. Fraser. Exato. E que foi, para mim, foi uma experiência mista, eu diria. Que eu acho a atuação muito boa, mas eu acho o filme bem qualquer coisa, na verdade, né? Então, ele acabou ficando nesse meio termo. Eu acho um filme exageradamente melodramático, e acho que ele acaba ficando repetitivo nesse assunto. E nos assuntos que se propõe, acaba ficando meio over. Mesmo que a atuação dele seja boa. Então, eu acho que é uma decepção justamente por isso. Ele tem partes boas, mas ele também tem umas partes, assim, bem qualquer coisa, né? E acabou que ele ficou ali. Ele, acho que até no meu ranking do Letterboxd, ele tá tipo, mais para baixo, para cima, no geral. Ixi. E por fim, me surpreende você ter colocado em decepção e não em piores do ano, porque assim, você esperava alguma coisa de The Flash? Para ter te Então, eu decepcionado? coloquei realmente para dar um caldo para essa lista, porque ele tá na minha lista de piores, na verdade, mas ele não tá, tipo assim, tão alto na minha lista de piores. Mas é uma decepção porque eu acho que foi a criação da expectativa artificial. Que eu realmente nunca comprei essa expectativa, mas havia uma expectativa da parte do povo. Então, Ah, para poder por homenagear o parte dos povo, decenautas, né? exato, e por parte do marketing desse filme, eles incharam esse marketing aí, falando que era realmente muito bom. E criaram uma expectativa. Não dá para você falar que eles não criaram expectativa, surgiu da cabeça do fã. Não. Não surgiu da cabeça do fã, nesse caso. Em outros, realmente foi da cabeça do fã que surge. Mas, desse caso, foi realmente o James Gunn, o David Zaslav, todo mundo falando que era bom, mas a gente James já comentou Gunn. sobre O isso. James Gunn falou a verdade. E assim, foi ruim. Acabou sendo bem ruimzinho mesmo. E decepcionante. Então, Exatamente. acho que Essa essa é a foi a nossa nossa lista de lista de. decepções. Exato, exatamente.